debate. No show do Paulo Lopes. Bom, eu convidei para estar hoje conosco aqui no debate o Dr. José Flávio Torezano. Ele é cirurgião bucomaxilofacial. Você tem, doutor? Acertou, é isso mesmo. É difícil falar. E ele é especialista em cirurgia para muitas pessoas que têm problemas sérios de apneia. A apneia, para quem não sabe, o doutor vai explicar bem popularmente o que é a apneia. Doutor Zé Flávio, bom dia. Bom dia, antes de mais nada, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Paulo, é um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. A apneia, na verdade, é a parada da respiração durante o sono. Não é simplesmente um ronco. A gente costuma dizer que quem ronca, muitas vezes não tem apneia, mas quem tem apneia, ronca. Então, existem vários fatores que podem piorar ou ocasionar a apneia. Mas é sempre aquela parada da respiração durante a noite. Muitas vezes o paciente não se dá conta disso. Ele vai ter os sintomas que a apneia apresenta, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas, em geral, a gente recebe pacientes no consultório que o cônjuge filma o paciente para ver, olha, doutor, é assim que o meu marido dorme, ou é assim que a minha esposa dorme. Então, é um padrão de ronco diferente. E aí tem os problemas, as consequências do paciente não tratar a apneia. E daí, porque ele que ronca ou ele que tem apneia, ele não sabe. É o parceiro, normalmente, que sabe. É o parceiro que sabe, ou os familiares. Os familiares é que sabem. Quem tem mais apneia, homem ou mulher? O homem, ele tem mais apneia na fase dos 40 aos 50 anos. E a mulher é muito comum ter apneia dos 50 aos 60 por razões hormonais. O que pode causar a apneia? Eu tenho apneia e o que pode acontecer comigo? Então, a quantidade e os fatores que possam piorar, né, ou ter alguns problemas de saúde causados pela apneia... Pode ser cardíaco? Ele pode evoluir para uma doença cardíaca. É sabido hoje, desculpe, dos problemas cardiovasculares associados à apneia não tratada. É sabido também que aumenta a incidência de câncer. Mas, na prática, no dia a dia, o paciente que tem apneia, muitas vezes ele pode ter uma apneia leve, uma apneia moderada e uma apneia grave. Os pacientes que têm apneia grave, geralmente, evoluem no dia a dia com perda de memória. Perda de memória? Perda de memória. É aquele paciente que ele está falando com você, ele para e fala, o que eu estava falando mesmo? Sabe? Então, essa é uma característica, perda de memória, fadiga ao acordar, sensação de que ele possa ter dormido 14 horas, mas ele não teve um sono repousante, porque ele não entrou numa fase profunda do sono. É isso que a apneia causa. Agora, doutor, esses fatores hoje tem tudo tratamento, hoje tem tudo cura. O senhor mesmo faz a cirurgia? Sim. Eu, como de formação cirurgião dentista, exerço uma especialidade chamada cirurgia bucomaxilofacial. E dentro dessa minha especialidade, nós executamos a cirurgia que é a mais efetiva de todas já preconizadas para a apneia do sono. Ou seja, ela não vai curar a apneia, eu não posso prometer isso para o paciente, mas dentre todos os procedimentos cirúrgicos que existem ou já foram programados para ser feitos para a apneia, ele é, sem sombra de dúvida, o mais efetivo. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta? A Mária, qualquer coisa? Fatores que podem levar a pessoa a ter apneia. Obesidade, por exemplo? Excelente pergunta. Exatamente. A obesidade, quando o paciente engorda, ele engorda por fora, no abdômen, no pescoço, e ele engorda por dentro também, próximo às vias aéreas. Então, aquela gordura depositada próxima às vias aéreas obstrui. E durante o sono, há um peso da gordura, existe uma gordura intrínseca também, uma gordura que fica dentro da língua, que não é palpável, que não é uma gordura que como se fosse uma gordura do abdômen, mas ela fica atrás da língua e ela faz a língua pesar. E o paciente
dormindo de barriga para cima, essa língua cai e obstrui. E aí ele passa ciclos e ciclos durante a noite, às vezes com 600, 700 episódios de apneia naquela noite. É bom procurar um médico, no caso, um Sim. dentista. Dentista hoje só os especializados. Exato. Porque não pode qualquer dentista que não vai saber disso. Exato, Paulo. Né? A gente fez uma associação O senhor lá. trabalha no Sírio, Einstein, isso tudo aí, né? Isso. Mas a gente fez uma associação clínica com uma dentista que faz aparelho para apneia. Ela dá tem um aparelho, Isso. é? Tem um aparelho intraoral, é um aparelho... Não é um aparelho ortodôntico, mas é um aparelho móvel que a pessoa vai dormir com aquele aparelho. Então, tem algumas regras, alguns cuidados para fazer esse aparelho. Então, a gente associou uma dentista que trata disso, nós na parte cirúrgica, e tem alguns otorrinos no grupo que fazem toda a parte nasal ou alguma cirurgia anexa. Agora, o doutor Zé Flávio, e o fato de usar aparelho? O senhor falou aparelho. As pessoas que usam muito aparelho podem ter câncer de boca? Porque aquilo machuca, fere às vezes, não? Então, quem está usando aparelho ortodôntico, Paulo, geralmente... Tem acompanhamento. Tem acompanhamento, tem um melhor cuidado. Sim. Quando a gente, mudando, né, para o assunto de câncer, a gente vai ver pacientes que têm algum ferimento na boca, causado por um dente que está cortando, ou uma prótese mal adaptada, ou um aparelho que foi esquecido ali na boca e está sem manutenção. Mas existem alguns fatores. Primeiro, o paciente ele precisa ter uma predisposição ao câncer. Segundo, a incidência maior é quando o paciente é alcoólatra. Né? Estamos falando de ingestão grande de bebida alcoólica. Álcool, né? E também quando o paciente faz uso de cigarro. Eu gostei do que ele falou, porque o doutor Zé Flávio não está fazendo terrorismo. E às vezes um médico vem aqui e fala um terrorismo, porque é um aparelho, o cara, todo mundo sai com o aparelho na mão correndo. Não é o caso dele, ele está sendo bastante... Quer falar mais ainda, Mari? Não, uma pergunta. A pessoa que suspeita ter apneia, porque o parceiro falou, que testes ou exames ela pode fazer para detectar que realmente tem ou não apneia do sono? Nossa, que pergunta ótima. Mas tudo Obrigado. que ela pergunta, o senhor acha ótimo? Não, eu pergunto, o senhor não fala nada? Fantástico. Pô, só porque ela é uma mulher bonita? Exato. É porque eu sou jornalista também. Não, mas Não, tá certo. Perguntas inteligentes. Extremamente pertinente. Ela me perguntou da obesidade. Tá um dos certo. fatores preditores da apneia. E aí você me perguntou, o que a gente pode fazer? Posso pedir para você repetir a pergunta? A pessoa que está com suspeita de ter apneia, mas não tem certeza, que testes ou exames ela pode fazer para realmente ter certeza que tem ou não tem apneia? Existe um exame que é infalível, né, que é chamado polissonografia, que é um exame onde o paciente vai dormir num instituto de sono. Ele passa aquela noite lá todo monitorado, cheio de fios e eletrodos, e esses eletrodos vão medir as ondas do cérebro do sono. Então, no final da noite, há um relatório que eles chamam de hipnograma, que é o que mostra se esse paciente entrou numa fase de sono profunda, que é aquele sono que descansa, ou se ele teve muitos despertares. Quando o paciente tem apneia, por parar a respiração, o cérebro manda acordar, até para ele respirar mais profundo e acabar oxigenando o cérebro. Fala-se muito, doutor, disso. Não pode comer à noite não sei o quê. O estômago da gente sabe se é à noite, se é de dia. Você come e vai dormir. Eu, às vezes, depois do almoço, eu durmo. O meu estômago sabe se é de noite, se é de dia. Por que não pode comer à noite? Na verdade, pode comer à noite, Paulo. O que a gente indica para alguns pacientes que têm algum distúrbio do sono é que eles façam um projeto de melhora de sono chamado toalete do sono ou higiene do sono. Higiene do sono? Higiene do sono. O que é isso? É você não tomar refrigerante a partir das 5 da tarde, não ingerir bebidas que contenham cafeína, café, chá preto, ter uma alimentação leve à noite. Leve, né? Leve, né? E não ingerir bebidas alcoólicas.
Todos, viu, Paulo? Olha a risada dele. Olha, o senhor já está despedido, pode ir embora. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. Pelo amor de Deus, o senhor quer que eu faça o que da minha vida? Pois é. Eu gosto de vinho à noite, como o meu peixinho à noite, às vezes como uma coisa. Não pode tomar café, não pode isso, não pode. E sexo? Pode. Aleluia! Brincadeira. Mas da lembrando parte. que São cuidados que se tomam, né? Só doutor? Complementando, você pode tomar café sem cafeína, um chá que não tenha cafeína, né? Evitar o chá depois preto. Depois vai pro altar lá da igreja. Óbvio que é um santo. Tem cerveja sem álcool. Tem jantares que eu vou e que eu tomo vinho, ok. Só que você pode perceber que todos os pacientes que vão ingerir bebida alcoólica, aparentemente ela causa uma depressão do sistema respiratório, você faz ter um relaxamento. Mas todo mundo que ingere bebida alcoólica à noite vai roncar. Vai roncar? Vai roncar. Doutora Hebe, nossa psiquiatra, médica, doutora Hebe de Moura, sua pergunta aí, doutora. É muito comum, doutor José Flávio, a associação entre depressão em mulheres e a apneia do sono? Muito obrigado pela pergunta. É comum, sim. A gente nota, muito mais comum ainda, em mulheres, você me perguntou especificamente de mulheres na faixa dos 50 aos 60 anos, por todas as alterações hormonais que a mulher tem, acabam interagindo com alguns músculos da parede da faringe, né, nas vias aéreas superiores. E esses músculos acabam relaxando. Então, a mulher nunca teve apneia, acaba tendo apneia. E, às vezes, ronco mais forte ou mesmo apneia. Quando eu vou diagnosticar a apneia, o exame, para falar mesmo que o paciente traga um vídeo dele sendo filmado, eu posso sugerir. Mas eu só vou poder afirmar a partir de um exame, como ela perguntou, chamado polissonografia. E já que é uma coisa muscular, existe algum exercício que a pessoa possa fazer para prevenir isso? Existe. Doutora, existem fonoterapeutas, fonoaudiólogas especializadas numa técnica chamada de motricidade oral. Só que precisa realmente uma assiduidade, uma disciplina, porque ela vai ter que fazer para o resto da vida. Então, os resultados são excelentes, porém, tem que fazer os exercícios. Cirurgia é a última coisa, né? Olha, o senhor é o cirurgião, não é isso? Não é a última coisa não, Paulo. Eu acho que cirurgia é para quem está indicado. Principalmente para aqueles pacientes que têm o maxilar inferior pequeno. Ah, tá. A cirurgia bucal para evitar apneia e outras coisas mais. Através da boca, evidentemente. Se um dente está com problema, se um dente é mais baixo, com a falta de dente, causa muitos problemas no organismo de um modo geral, né? Fatores preditores da apneia do sono, obesidade. Outros são os problemas de formato do rosto. Pacientes que têm o queixo pequeno ou que têm a mordida superior muito estreita, esses são os pacientes que a gente, de olhar, sabe que ele tem apneia. E a língua, às vezes, não cabe na boca, igual aquele senador. Não tem um senador que a língua não cabe na boca dele? Não sei como é que ele chama. Eu esqueci o nome dele. Heráclito. Isso também é problema seríssimo. Exato. É um problema de tônus muscular, é um problema de obesidade ou sobrepeso grande que ele tem. E você vê E língua presa, o que é isso? A língua presa é que ela ficou aderida na base e tem um freio da língua. A maioria dos petistas tem língua presa. Que pena que é só a língua. Doutor, eu queria agradecer ao senhor. Doutor Zé Flávio é simpático, tem uma idade boa, é um bom profissional, não é jovem, mas também, e tem um bom profissional, muito respeitado, inclusive, e ele veio aqui hoje para a gente falar, evidentemente, teríamos assunto por o tempo todo, né? Mas de qualquer jeito foi muito boa a entrevista e as orientações que o senhor passou para nós. Muito obrigado pela presença
quem sabe a gente traz o senhor aqui outras vezes, tá bom? Eu é que agradeço, Paulo. Muito prazer de estar aqui, viu? Muito obrigado. Eu agradeço também ao doutor José Flávio Torezan, que é médico especializado em apneia, é médico, dentista, faz cirurgia. O homem, eu te contei, é um Neymar desse negócio aí. E ele veio aqui para falar desse assunto tão importante para todos nós. Informação, orientação, prestação de serviço. Paulo Lopes na capital. Um show de comunicação. O amigão Paulo